Muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao canal da BI. Pode chegar. A BI, a Biosphere Education, é uma escola que tem por compromisso desenvolver pessoas, lideranças, como agentes de transformação e impacto positivo. O papo de hoje visa destacar a importância da atualização da NR1 e mostrar como a promoção da saúde mental no ambiente organizacional serve muito, mas muito, para promover a sustentabilidade do negócio. Se esse assunto te interessa, considere deixar o seu joinha e seguir a gente para não perder o que vem pela frente. E hoje, para falar sobre esse tema, eu tenho o auxílio luxuoso, como já diria o nosso querido professor Pasquale, né? Das queridas Liliane e Bárbara, que eu vou apresentar agora. Bom, primeiro, muito obrigado por vocês estarem aqui com a gente. Eu que agradeço. É É um prazer. muito legal bater esse papo com vocês. Bom, vou começar aqui com a Liliane Vera Soares, psicóloga organizacional e do trabalho, especialista em gestão de pessoas e desenvolvimento humano, formada em psicologia, pós-graduada em gestão de pessoas e coaching, e atualmente cursando a pós-graduação em psicologia do trabalho. Isso. Experiência de 16 anos desenvolvendo pessoas e organizações nas áreas de recrutamento e seleção, treinamento e desenvolvimento, avaliação de desempenho, clima e cultura organizacional, avaliação psicossocial e atenção à saúde dos trabalhadores e familiares. Obrigado por ter vindo mais uma vez. É um prazer. Bárbara, querida Bárbara Guimarães, que já vem com a gente aqui há algum tempo na BI. Bom ter você Faz parte aqui. da família. Faz parte da família. Para quem ainda não conhece a Bárbara, ela é advogada executiva com mais de 10 anos de experiência em liderança de grandes times. Fundadora da Felicidade Corporativa, especialista em segurança psicológica no trabalho, saúde mental corporativa e compliance humano. Com certificações nacionais e internacionais FOSCAN, ISO 45003, Harvard, Dom Cabral, IB. IBI. Ajuda empresas e estruturas a estruturar ambientes emocionalmente seguros, produtivos e alinhados com as novas exigências NR1 e ESG. Isso mesmo. Prazer enorme estar aqui. Muito bom. Muito bom. Gente, o resumo da conversa de hoje, né, é que a gente quer mostrar que a NR1 não é mais uma sigla só, né, gente, no mundo corporativo. E existe muito esse medo, né, de que venha mais uma norma, mais uma regra, mais uma sigla, e que, na verdade, assim como a SG tem que lidar com um preconceito muito grande sobre o greenwashing, social washing e tantos washings que surgem por aí, né, que a NR1 seja mais uma vítima, vamos dizer assim, dessa perda de conteúdo, dessa perda da importância. Né? Ou seja, às vezes a famosa lei que não pega. Né? E esperamos que não seja assim. Para a gente começar, eu queria que vocês trouxessem aí um pouquinho da noção de vocês sobre saúde mental. Vamos contextualizar a saúde mental para quem está vendo, né? Falar um pouquinho sobre isso. Depois a gente entra um pouquinho no contexto brasileiro. Né? Por que a NR1 passou a ser tão importante? Quem quer começar? Quer começar, Lili? Sim. Então, a saúde mental ela é fundamental hoje, né, para a gente viver. E acaba que a nossa sociedade vem estando adoecida por conta de tudo que ela tem passado, né, por conta da pandemia, né. Então, hoje nós temos, em 2024, a gente teve 470 mil afastamentos por transtornos mentais. Então, imagina a quantidade de pessoas que têm se afastado por depressão, ansiedade, e hoje é o nosso contexto do Brasil. E a gente tem, né, como a terceira maior causa de afastamentos já, mas pelo Ministério Público do Trabalho como a primeira causa, número 1 de afastamento, por conta da subnotificação de problemas voltados para doenças psicossociais, né? Doenças psicológicas. Então, eu acho que a gente está falando de um contexto onde o Brasil assume aí a posição número 1, nem que seja no indicador muito ruim, que é o caso de sermos a nação mais ansiosa do mundo. A gente está ali junto com o Japão disputando esse primeiro lugar. A gente vem com um aumento de índices de suicídio
ano após ano. Então, foi até o motivo pelo qual eu comecei a falar sobre esse assunto. E está diretamente relacionado à minha motivação diária em trabalhar com o assunto, porque eu acho que o líder ele tem uma responsabilidade social no desenvolvimento do seu time, muito mais, não só, né, com a sua performance dentro do trabalho, mas como é que esse indivíduo volta para dentro de casa. Então, a gente está falando de um contexto de trabalho hoje nacional, onde as pessoas estão cada vez mais adoecidas e, por outro lado, também, puxando aí para dentro do ambiente empresarial, um país onde a gente tem consequentes aumentos de judicialização dos relacionamentos do trabalho. Então, as empresas, os empresários sofrendo muito com o aumento, né, de danos morais, enfim, do uso das vias judiciais trabalhistas para que sejam reparados danos que foram gerados no ambiente de trabalho. Certos ou errados das atitudes que foram tomadas é um gasto muito grande, né? Então, é uma preocupação que, de fato, o empresário tem que ter e que eu acho que a NR1 ela não vem única e exclusivamente para beneficiar a saúde mental do colaborador dentro do ambiente de trabalho. Ela vem também como uma ferramenta de proteção do empresário, se bem usada, se bem elaborada, se bem planejada. Então, na minha opinião, vem aí para, de fato, melhorar muito o ambiente de trabalho para ambos os lados. Tem um dado da OMS que eu vi recentemente que 12 bilhões de dias são perdidos anualmente de trabalho. São perdidos anualmente em virtude de transtornos mentais, né, como ansiedade e depressão. Isso no mundo. Exato. Né? Gera uma perda aí de quase 1 trilhão. É um dinheirinho, né, que se vai embora, né? É um dinheirinho. Pensando nos dinheirinhos. E o que a gente precisa fazer é olhar para isso, né? Porque a NR1, com a atualização dela, ela vem falar o quê? Olha, a gente já olha os riscos físicos, químicos, biológicos, mas os psicossociais, eles também são importantes, porque se a gente não olha para isso, as pessoas estão adoecendo. E aí, o que a organização vai fazer para poder ter os resultados e evoluir com as pessoas doentes? Então, sem pessoas saudáveis, a gente não tem resultados, né? Então, é uma oportunidade, eu acho que essa atualização, no sentido da gente realmente olhar para o que tem dentro da empresa de fatores de proteção e favorecer esses fatores de proteção e o que tem de fatores de risco para mitigar esses riscos dentro da organização, né? E ajudar as pessoas a terem ambientes mais felizes, mais saudáveis, né? A gente fala de trabalho, o trabalho ele é muito importante para nós, né? Ele é a constituição da nossa identidade. Quando a gente fala de trabalho, quando a gente se apresenta, a gente fala, né? Olha, prazer, eu sou Liliane, eu sou psicóloga. O que você faz? O que você é? Então, isso é muito importante a gente olhar com carinho para que as pessoas, o ambiente de trabalho seja de prazer, né? No sentido de desenvolvimento, de crescimento, de evolução, de pagar conta, porque a gente precisa pagar conta. Mas, infelizmente ou felizmente, ele também é um ambiente de dor. Mas ele não pode ser de adoecimento. De dor, por quê? Porque crescer dói. Né? Então, é um processo que as empresas vão precisar realmente olhar com muito carinho agora para que as pessoas se sintam mais felizes e bem saudáveis e produzindo no ambiente de trabalho. Isso. Quando a gente pensa no conceito de saúde mental, né? O próprio conceito que a OMS traz, e eu não vou lembrar ele certinho aqui de cabeça. Você tem ele aí? Tem. Então, traz pra gente, por favor. Trata-se de um estado de bem-estar no qual o indivíduo realiza suas próprias habilidades, pode lidar com as tensões normais da vida, pode trabalhar de forma produtiva e é capaz de fazer contribuições para a sua comunidade. Ou seja, uma vida funcional, né? Uma cabeça funcional. Né? E eu acho interessante porque ele traz a visão de tensões normais da vida, né? De estresses normais da vida. Ou seja, a capacidade de a gente lidar com os estresses da vida, né, da vida, as tensões, de uma forma funcional. O problema é quando a gente perde essa funcionalidade e fica completamente, né, enfim, perdido, adoecido e tudo mais. E a gente sabe as consequências, falaremos sobre elas aqui também, né? Mas é interessante como quando a gente fala sobre as tensões, como a gente tem normalizado também algumas tensões que não deveriam ser normalizadas, né?
A gente vinha falando um pouquinho sobre isso ali antes da gente entrar, né? E eu acho um ponto muito bacana, sabe, da gente desenvolver um pouquinho. Por quê? Porque a gente vive num mundo de apologia à alta performance. Não que ter boa performance nas diversas frentes da vida não seja importante. É ótimo, desde que isso seja sustentável, né? Nas suas mais diferentes frentes, né? Performar bem no trabalho é muito bacana, é muito legal, é importante, mas a que custo, né? A que custo? A custo do Venvance para poder trabalhar, da Ritalina para poder estudar e do Rivotril para poder dormir? Né? Então, assim, a gente vê as estatísticas e percebe, cara, que uma parcela gigantesca da população entrou nesse ciclo. E não é por acaso. Então, assim, até que ponto a gente tem alta performance, né, sem saúde mental? Até que ponto a gente consegue performar bem se o básico da segurança psicológica não está garantido? Né? Então, enfim, o que vocês acham disso? Porque se deixar, eu vou seguir nesse ponto aqui que eu adoro. Eu acho que você começa muito bem quando você fala que a base é a segurança psicológica. E é isso mesmo. Para qualquer desenvolvimento que vamos ter na nossa vida, de fato, a base precisa ser segurança psicológica. Porque a Lili também muito bem disse que o sofrimento é importante e talvez aí esteja o ponto principal dos problemas que nós vivemos socialmente e dos problemas que nós temos dentro do relacionamento que vivemos dentro do trabalho. Porque eu gosto muito de trazer que a empresa, que eu acho que é importante até essa conceituação de que a empresa, ela não é, não sei se todos já assistiram aqui a Casa Monstro, o desenho, o filme, que tem uma casa cheia de personalidade e ela grita, ela chora. A empresa não tem isso. A empresa é movida por pessoas e pessoas que acabam gerando esses riscos psicossociais. Então, o ponto de virada, de fato, é a gente entender o quanto que os relacionamentos que eu tenho dentro do meu trabalho estão gerando esses riscos para mim, o quanto que esses relacionamentos eles estão sendo tóxicos, o quanto que o meu relacionamento com o meu chefe sai da alta performance para entrar em um relacionamento abusivo. A professora Emma Edmondson, que é a fundadora do conceito, né, de segurança psicológica, é autora do livro Organização Sem Medo, ela traz que a alta performance é a zona que nós temos entre ter um ambiente seguro e cobrarmos por resultado. Quando a gente não tem um ambiente seguro e a gente cobra por resultado, a gente tem o adoecimento. Por outro lado, quando a gente tem um ambiente seguro e a gente não tem excelência, busca por excelência no resultado, busca por alta performance, a gente entra em uma área de comodismo. Então, é aquela pessoa que não está se importando muito com o que está entregando. Se está ruim, se está bom, é indiferente, porque eu não sou muito cobrada e eu tenho a segurança de que eu estou num ambiente psicologicamente seguro. Ou, né, como, por outro lado, eu não tenho um ambiente psicologicamente seguro e eu também não sou cobrada, e aí eu entro nessa zona de apatia, de descrença, de cinismo, de uma comunicação ali que a gente chama de passivo-agressiva, né? Então, eu falo que sim para dar um projeto, mas nas costas da minha liderança eu falo que não. E eu acho que o importante quando a gente percebe esse quadro que ela monta ali no livro, é que é isso, assim, a alta performance, ela tá ligada ao quanto que eu dou de demanda, uma demanda que seja clara, uma demanda que tenha objetivos, uma demanda que eu sei onde é que eu preciso chegar, eu sei o que as pessoas estão esperando de mim, e que eu tenha segurança psicológica no meu ambiente de trabalho. Sendo segurança psicológica o conceito de que eu posso errar. É isso. E não é o erro pelo erro. É o erro buscando, de fato, o acerto. Então, eu sei que naquele ambiente eu posso dar minha opinião, eu sei que naquele ambiente eu posso tentar e daqui a pouco não ter o resultado que eu queria, mas que as pessoas que estão ali, elas não vão usar aquilo contra mim. Eu sei que eu posso ser aceito dentro da minha diversidade, então da forma com que eu me visto, do que eu me falo. Claro que a gente precisa ter um limite, né, dentro do ambiente de trabalho, mas que daqui a pouco as minhas características pessoais, o meu sotaque, uma que eu acho que é interessantíssima da gente trazer, o respeito à região onde eu moro. A gente tem hoje assédios voltados à situação econômica, claro, né, obviamente, a sexual, a moral,
a institucional, onde a instituição inteira prega, né? Por uma quebra dessa qualidade, desse relacionamento que é um relacionamento abusivo. Então, você muito bem disse que segurança psicológica é, sem dúvida nenhuma, a base para a gente ter um ambiente psicologicamente seguro. E, assim, é muito importante, quando você fala assim sobre segurança psicológica, é esse ponto. Gente, é a gente poder ser quem a gente é, independente de raça, religião, credo, qualquer coisa. Eu sou e eu posso falar e eu posso assumir a minha posição sem medo de retaliação, sem medo de ser julgado. Então, assim, e isso faz com que a empresa possa inovar, possa crescer, possa colaborar. Porque a partir do momento que eu não tenho segurança psicológica, eu fico o quê? Eu guardo o que eu sinto, o que eu penso, alguma contribuição que poderia ser positiva e não atuo. E aí a organização perde se ela não tem esse ambiente de segurança psicológica, né? Então, é realmente algo que a gente precisa cada vez mais criar. Isso é em relação à liderança, isso é em relação ao meu par, isso é em relação a eu poder estar ali contribuindo e crescendo junto com as pessoas, né? Perfeito. Não tem muito tempo, eu gravei um episódio com o nosso querido Alexson Fernandes e o tema era a promoção da diversidade. Como é que é? Não, a diversidade como fator de inovação. Ou seja, a gente falava da importância de se promover a diversidade, né, dentro das diversidade, equidade, inclusão, né, dentro das organizações como um todo, para também promover a cultura de inovação. Sim. Por quê? Porque você promove diversidade de pensamento, de vivências, de ideias, né, de sacadas que só vai saber quem viveu determinada experiência. Então, um ambiente sem segurança psicológica, né, ele também poda naturalmente a inovação. Perfeito. As pessoas não têm segurança para errar. Então, entre amigo, tentar e errar e não tentar, eu não vou tentar. Né? Eu vou garantir o meu, porque eu não tenho segurança. Né? Então, assim, o fulaninho ali ele é promovido porque ele é o famoso... Puxa saco. Tem o QI. Eu tenho QI, tenho QI. Tem aquele QIzinho. Tem o QIzinho. Então, assim, pra que eu vou me expor, sabe? Pra depois eu... Né? Não, eu vou errar. Ele é promovido pelo QI, ele não é promovido pelas tentativas e erros que ele tentou. Exatamente. Né? E às vezes as pessoas até tentam. Elas tentam uma ou duas. Aí na terceira ela fala assim, não vou tentar mais não. Vou falar e vão me cortar. Vão lá e não vão me dar credibilidade. E aí elas vão se fechando e vai criando aquele isolamento. E a pessoa já não consegue produzir o que ela poderia produzir. Porque ela não tem esse espaço. Né? Perfeito. Gente, e assim, bom, a gente tem ideia, né, dos problemas que as pessoas enfrentam num ambiente que não promove, né, a segurança psicológica, ou seja, todo mundo tem ideia do burnout, né, do que é o burnout. Há muito também, muito conceito equivocado sobre o burnout, né, se mistura com muita coisa. Tem muita gente que ainda tem uma visão de um conceito mais antigo sobre o burnout, que era do excesso de trabalho exclusivamente, e a gente sabe hoje em dia que vai um pouco além disso. Né? Não é só o excesso de trabalho, né? São as metas inalcançáveis, né? São relações, são as relações no trabalho. Né? E vocês querem falar um pouquinho sobre isso? Não? Eu acho que tem relação, tem o esgoto, porque chega um ponto, e o burnout é o quê? O esgotamento físico e mental. Então, essa pessoa já está ali no nível de estresse, de entrega, que ela já não aguenta mais, né? E isso não vem do dia para a noite, né? O burnout é algo que começou ali como, às vezes, um cansaço, daqui a pouco uma exaustão, e a pessoa foi indo, e aí não se posicionou, e aí a gente fala sobre a questão da autorresponsabilidade, e a empresa foi entregando. Tem uma coisa que eu falo muito para os líderes, que é assim, ó, eu tenho 3 pessoas na minha equipe e eu sou a liderança, né? Eu tenho o Joãozinho, a Maria e o Paulo. O Joãozinho é aquele que me entrega tudo. Super esperto, vai, faz e acontece. A Maria e o Paulo ficam ali, mais ou menos e tal, faz as entregas, mas não tem aquela dedicação. O que eu faço? Pego o Joãozinho e entrego tudo para ele. E aí vou lá e demanda e serviço. Daqui a pouco, o Joãozinho, que era um excelente funcionário, tá como? Estressado, cansado e com burnout. Afastado, me achando uma péssima líder, porque ele fala assim, poxa vida, tá ali os dois, olha, de boa, eu tô aqui cansado e ela não me reconhece, não me valoriza. E eu achando que eu tô fazendo o máximo, né? Porque eu tô super valorizando uma pessoa que me ajuda. E aí, o que acontece? Perdi 2 oportunidades de desenvolver esses 2, a Maria e o Paulo,
e de cuidar do Joãozinho, que poderia estar me entregando muito bem, que agora não está me entregando mais. Então, gente, é isso. E aí a gente precisa ter ajudar as pessoas a se posicionar e a levantar a mão também. Porque o que aconteceu? O Joãozinho foi só recebendo. E foi pegando e falou, não, mas eu sou muito comprometido, mas eu preciso entregar, mas eu preciso fazer até ele adoecer. E o líder não percebeu. Então, eu acho que a gente está mais atento e ajudar o líder também nessa percepção, né? E desenvolver a equipe. Não pegar só uma pessoa que é boa e dar-lhe serviço, sabe? Exato. Por todo o tempo que eu tive, assim, dos melhores exemplos que eu tive de liderança e dos piores que me ensinaram até muito mais do que os melhores, eu acho que o grande ponto de virada do líder é exatamente assim, o quanto de comunicação que ele tem com a equipe dele. O quanto que eles têm de intimidade dentro do trabalho. O quanto que eu sei sobre os seus objetivos. A gente tem um conceito muito distorcido de liderança positiva, que é essa liderança afetiva, de voltar para o lado pessoal. Eu trabalho aqui porque eu gosto de você. E a gente esquece muito, assim, do propósito real do trabalho que a gente trouxe lá no início da conversa, que ele tem muito a ver com a minha identidade, de fato. Então, acho que trazendo um pouco da NR1, né? A gente tem uma responsabilidade da empresa que é de criar esse ambiente psicologicamente seguro e de fazer tratativas para que esse ambiente exista e criar mecanismos para fazer continuamente a manutenção das ações e revisão daquilo que precisa ser feito. Ou seja, mitigar daqui a pouco qualquer risco que possa vir a surgir ou que já exista. A gente tem também no meio disso uma responsabilidade que a Lili muito bem trouxe, social da empresa. E aí, como advogada, eu trago uma visão de que existe uma responsabilidade social da empresa de fazer esse tratamento do desenvolvimento da inteligência emocional do colaborador, mas existe também a necessidade do colaborador entender que essa responsabilidade é dele. Então, e a empresa, em momento nenhum, se responsabilizar. Ela pode ter, de fato, o trabalho social para desenvolver, até porque, hoje em dia, a gente vê que a maioria das pessoas elas não tem, né, essa inteligência emocional já desenvolvida ou essa maturidade profissional necessária para lidar ali com todos os problemas do ambiente de trabalho. Então, a empresa acaba assumindo, de fato, esse desenvolvimento. Mas essa responsabilidade é da pessoa, é do próprio indivíduo. A empresa ela pode ter um fator ali de treinamento, mas não se responsabilizar necessariamente por esse desenvolvimento, até para que ela não traga mais uma responsabilidade para ela, porque é mais um risco, né, que ela corre. E aí, falando da questão da judicialização, fiz muito recentemente um curso, né, da ISO 45003 e a gente, né, nesse curso participaram alguns membros do Ministério Público e alguns juízes federais. E aí me chocou bastante, assim, o tanto que as instituições estão, de fato, preocupadas com a atualização da NR1 para como é que isso vai ser aplicado na prática. Uhum. Porque a gente já está falando de um processo de amadurecimento da NR1, algumas empresas, a gente saiu agora na Exame, né? Quase 60% das empresas já estão falando sobre isso, já estão buscando cursos de se desenvolver de alguma forma com relação a isso, mas isso na prática como é que vai se materializar? E aí me impressionou bastante o quanto que esses órgãos que vão ser, né, o Ministério Público como fiscalizatório e a Justiça Trabalhista como o fim, né, dentro ali de processo judicial, como é que eles podem cobrar de documentos da empresa? Essa foi uma das perguntas que uma das juízas fez. O que eles podem cobrar de documento da empresa para entender se a empresa está ou não praticando ações que sejam voltadas para a prevenção de riscos psicossociais. Treinamentos é um dele. Uhum. Então, de fato, uma ação que pode ser vista como uma ação para prevenção de riscos psicossociais. Mas a NR1, ela tem a necessidade do treinamento, mas a responsabilidade do desenvolvimento emocional é do funcionário. Olha, eu queria aproveitar esse gancho, para a gente voltar aqui e fazer uma descrição sobre, afinal de contas, do que se trata a tal da atualização da NR1, né? Porque a gente está falando sobre tudo que passa por ela, né? E
muita gente que ainda não se debruçou sobre o tema não tem uma ideia muito mais fechadinha, né? Mais arrumadinha, mais organizada sobre do que se trata, afinal de contas, essa atualização e por que ela está gerando, por que ela deixou a NR1 tão famosa, né? Então, se vocês puderem falar um pouquinho sobre o que ela traz, né, de novidade, por que ela vem trazendo essa visão de risco, né? O que são os riscos psicossociais, né? Quais são os fatores de risco, né? O que a norma traz para as pessoas poderem entender o que ela vem exigir, de que forma que ela vem atuar, e aí depois a gente entra um pouquinho no papo sobre a responsabilidade do indivíduo e a responsabilidade da empresa na promoção, sabe, da sua saúde mental. Vamos lá. Então, a NR1 é a norma regulamentadora mãe, né? E ela traz várias questões relacionadas à saúde e segurança do trabalho, mas um dos focos agora nessa atualização são os riscos psicossociais. Então, ela já exigia os riscos físicos, químicos, biológicos, ergonômicos. Já tinha até relacionado a riscos psicossociais na NR17, né? Mas agora ela vem explícito. A importância do empresário, né, das empresas, olharem para os riscos psicossociais dentro da organização. E aí a gente precisa entender o que primeiro, né, antes de tudo, o que é psicossocial? Então, psicossocial é tudo que interfere o funcionamento psicológico do indivíduo, né, repercutindo no seu comportamento. Então, família, amigos, trabalho. E aí a gente tem alguns tipos de risco, que são riscos de natureza ocupacional, que aí é o que a NR1 traz, que é relacionado à empresa. Tem o risco de natureza social, que tem a ver com desenvolvimento infantil, familiar e social. E tem o risco de natureza psíquica, que aí tem a ver com os transtornos, com relação à personalidade, enfim. Então, o foco da NR1 são os riscos ocupacionais, né? E aí a gente tem vários riscos dentro da organização, mas a gente também tem vários fatores de proteção. E o que as empresas vão precisar fazer, né, que a gente vai precisar fazer é investigar, verificar quais são os riscos que existem dentro do ambiente organizacional. Então, se esse risco é baixo, se esse risco é moderado, se esse risco é alto. Então, para isso, ela vai ter que ter a participação de todo mundo, né? Dos empresários, dos líderes, dos colaboradores, para identificar quais são os riscos que existem e qual é o nível desses riscos, e criar ações para mitigar esses riscos e fortalecer o que ela já tem de fator de proteção, né? Exato. A NR1, ela veio até muito de uma demanda internacional por conta da atualização da ISO 45003, que aconteceu lá em 2021. E já se tem muitas ações no mundo. Assim, Canadá, por exemplo, é referência. A gente tem alguns países da Europa que já ultrapassam o limite. A NR1, inclusive, ela é muito inspirada na ISO, nessa atualização da ISO, voltada só para riscos psicossociais. A gente ainda engatinha aqui no Brasil sobre o tema, mas já houve um avanço, assim, em pouquíssimo tempo, enorme, na minha opinião. Junto com a atualização da NR1, saiu a empresa certificadora de saúde mental no ambiente de trabalho, que vai ser um selo que as empresas vão receber, que cumprirem tanto com a NR1 quanto com outras ações para que, de fato, promovam esse ambiente seguro. Então, mais do que necessário, até porque quando a gente pensa em o porquê que isso está acontecendo, a gente sabe que a gente está tendo uma baixa performance, de fato, dentro das empresas, resultados ruins acontecendo, falta de gente para contratar. Você vai andar na rua, você vai ver um monte de empresa com faixas gigantes na porta, estamos contratando. Porque está faltando mão de obra, está faltando gente qualificada, as pessoas que estão ficando... A gente teve, né, a grande recessão nos Estados Unidos muito recentemente, que foi uma onda de pedidos de desligamento. E por que essas pessoas estão saindo? Por que os talentos não estão ficando? Então, mais do que o cuidado da saúde mental, de fato, com as pessoas, é a necessidade do empresário, das empresas, trabalharem de maneira inteligente, ou seja, reterem talentos, contratarem pessoas que, de fato, tenham a ver com o fit cultural. Isso tem tudo a ver com riscos psicossociais. A gente falou de empresa, né? Mas pensando no contexto de cidades administrativas como Brasília, o serviço público não está muito distante. A realidade do serviço público em relação à falta de segurança psicológica é gritante, é real.
né? Então, eu estava vendo alguns dados e de cabeça agora eu não vou ter, mas notícias do Correio Brasiliense, que é um jornal de grande circulação de Brasília, sobre a quantidade absurda de atestados médicos que os servidores acabam protocolando. Enfim, o tamanho do prejuízo, né, para o serviço público em virtude do adoecimento dos seus servidores. E aí você vai pensar, poxa, mas o servidor, será que ele tem uma demanda gigantesca, né, de trabalho, igual tem nas empresas? Por que não? Vai na saúde, né? Os servidores da saúde, servidores da educação, segurança pública, né? Essas áreas na época da pandemia, Sim. né, que foi complicadíssimo, né? E já é normalmente, né, naquele período, então é muito complicado. Fora outros fatores de risco, né, que não são só o excesso de trabalho, né, mas a falta de reconhecimento, né, a questão de você não ter uma perspectiva, né, de crescimento, de desenvolvimento de sua carreira, né, porque os conflitos que surgem até a partir disso. Sim. Né? A questão política que envolve. Então, assim, está em todo lugar, né, gente? Assim, todos nós, enquanto sociedade, perdemos muito, né, com o distanciamento das estruturas, né, dos conceitos de segurança psicológica da gestão, né? Da gestão, seja ela até em nível estratégico mesmo, né? Porque se você trabalha uma estratégia e não contribui para a segurança psicológica daqueles que vão executar a sua estratégia, talvez a sua estratégia não tenha sido bem trabalhada. Acho que dá um bom corte isso, inclusive. Sim, Mas não é? Não é? Então, lembrando um pouquinho disso, né? Assim, de como no serviço público a gente também tem um adoecimento muito grande e uma perda de eficiência e de eficácia, né, dos princípios da administração pública em virtude dessa falta, né? Então, tanto os empresários, né, tanto as lideranças do setor privado quanto as lideranças do setor público têm que estar atentos, né? E a NR1 vem para todo mundo, né, gente? Vem para todo mundo. Ela vem para todo mundo, independentemente do tamanho da empresa, até para o microempresário, ele precisa pensar em implementação de NR1. Ele não precisa entregar tudo, né? Mas ele vai precisar pensar nessas atualizações. Serviço público não é diferente. E aí, tiveram alterações recentes, né? A gente teve na alteração na lei das corregedorias, a 13.303. Os órgãos públicos precisam necessariamente estarem sempre muito atentos à lei anticorrupção. A gente tem um movimento gigante aí da CGU voltado para isso, inclusive, dentro e fora de órgãos públicos, com o Pacto Brasil de integridade, os programas de integridade que são obrigatórios dentro de órgãos públicos, dentro das empresas. Então, não escapa. E os conflitos, eles podem até ser diferentes, mas eles são tão presentes quanto quem está no mercado de trabalho privado. Então, as ações, elas precisam ser praticadas e serem efetivas, porque é um serviço que é fundamental para o funcionamento do Brasil como um todo. Então, se a gente tem um adoecimento de servidores públicos, a gente, mais uma vez, tem mais uma instituição, um processo da nossa vida que vai estar afadado ao fracasso. Então, super importante esse alinhamento e super importante que todos os órgãos já, de fato, se preocupem com isso. A gente já vê alguns movimentos em torno disso, mas é fundamental que a gente saia um pouquinho dessa ideia de que o servidor público já tem muito benefício, já é muito cuidado, porque existe esse misticismo, né, por trás de ser servidor público. Porque tem uma segurança, né? Só por conta disso, mas existem vários conflitos os servidores, né? Tem os trabalhadores, os funcionários públicos. Exato, os terceirizados, que aí não você tem essa muito bem proteção, disse com relação à questão da política que interfere diretamente e aí traz uma insegurança gigantesca, e a gente tem a insegurança, né? Como uma das fontes de maior... ter o medo da instabilidade, o medo de ser desligado, o medo de sair, como um dos fatores de maior risco dentro dos riscos psicossociais, e, enfim, as tratativas precisam existir. A cada 4 anos, todo o seu projeto de carreira muda. Exato. Né? Dentro do serviço público, às vezes você entra num cargo, desenvolve um projeto, vem uma troca de governo e aquele projeto todo é jogado fora, né? E muitas vezes vai junto com dinheiro público, né? E servidores comprometidos adoecem, assim como colaboradores comprometidos, né, no setor privado. Todo mundo adoece pela dificuldade de fazer o seu próprio trabalho, né? Mas assim, gente,
olhando pelos olhos dos gestores, o que a NR1, a atualização, traz de mais importante assim, para eles, de atualização mais importante, né? De que ações que são fundamentais, né, para que o pessoal entenda que está seguindo no caminho certo? O que vem de exigência mais forte que faça com que as pessoas... Porque as pessoas estão preocupadas, né? Os gestores estão preocupados, porque eles não sabem exatamente como trabalhar nisso aí. Então, assim, qual é o caminho, né? O que o pessoal tem que ficar ligado, o que tem que mapear, né? E o que manda a cartilha da mudança? Então, os gestores vão ser fundamentais nesse processo de principalmente implementação das ações relacionadas aos riscos psicossociais. Mas uma coisa que a gente precisa também olhar é que os gestores também sofrem riscos psicossociais. Então, a gente precisa cuidar deles, né? Cuidar dos gestores, porque eles também têm sentimentos, eles também têm emoções, eles também sofrem, né? E às vezes a gente fala assim, o gestor tem que garantir isso, tem que garantir aquilo, tem que garantir aquilo outro. Mas quem está olhando para ele? Então, que a gente possa olhar para esses líderes, olhar para esses colaboradores e criar ações realmente efetivas. Então, a gente vai precisar o quê? Ouvir tanto os donos, os CEOs, os gestores, os colaboradores. Entender quais são os riscos que existem naquele local de trabalho. Qual é o grau desse risco, se é um risco baixo, moderado ou alto. E tomar ações efetivas. E é isso, a gente vai precisar da ajuda de todo mundo. Então, do RH, dos proprietários, dos líderes, dos próprios colaboradores, para que a gente crie ambientes mais saudáveis, né? Eu acho que é todo mundo junto. Com certeza. Né? E o gestor vai ter um papel fundamental nisso, no sentido de verificar quais são as atitudes, os comportamentos, as falas, que de repente pode estar gerando riscos psicossociais. E o que ele pode fazer para promover fatores de proteção dentro da organização, junto com essa comunidade toda. Eu acho que é isso, né? Todo mundo junto. Com certeza. E uma das coisas que a lei traz, logo no princípio, é a questão da avaliação de riscos psicossociais. E essa avaliação é necessária que seja feita com uma base científica. Isso. Então, não precisa, daqui a pouco, você ter uma empresa para fazer a implementação, usar, porque a gente sabe que essas consultorias... Até porque as principais avaliações de riscos psicossociais que existem hoje, a maioria delas são internacionais. Então, são caríssimas. Mas você usar a metodologia delas para aplicar isso da sua empresa, inclusive pode até ser 0800, né? Você faz ali um relatório, uma avaliação, forms que seja funcional e que tenha essa base científica por trás, que inclusive é super divulgado. Se você jogar aí na internet, você vai ver quais são, eles têm e-book, tudo de graça. Então, dá para fazer isso. E o primeiro ponto é exatamente esse, escutativa, ouvir. Então, o que seu funcionário está falando para você? O que a sua empresa... Porque daqui a pouco a nossa percepção de risco é uma. O dono da empresa, a gestão, né, a alta liderança, ela tem lá a sensação de que o maior ponto de risco é a meta que ele coloca para a área de vendas. Mas daqui a pouco isso para o funcionário está tudo bem. O problema para ele é o horário de chegada. E você nunca nem pensou nesse assunto. Então, o primeiro passo, de fato, é fazer a avaliação de riscos e analisar com muita profundidade essa avaliação. Porque muitas vezes as pessoas... muitas vezes não. A maioria das pessoas não sabe o que querem. E não sabe qual é, de fato, o problema, a origem do problema. Então, fala uma coisa querendo dizer outra. E essa avaliação, por isso que é tão importante que ela seja feita com essa base científica, para que você, de fato, tenha uma visão clara do problema. E aí, sim, a partir disso, tomar atitudes. Então, não é saindo mapeando todos os riscos, fazendo um mapeamento de cada cargo, de cada atribuição, rever todos os processos. Não, o primeiro passo é o que seu funcionário está falando para você e você não está ouvindo. O que você, daqui a pouco, está tendo de problema no seu trabalho e você não está percebendo. Então, o primeiro ponto é esse. Depois a gente passa para as ações. Isso. E o outro ponto muito importante é a gente garantir o sigilo. Perfeito. Na hora que for aplicar essa avaliação, entender quais são esses riscos, a gente tem que garantir o sigilo. Até porque o objetivo não é caçar as bruxas, não é identificar o Joãozinho, fulano que está fazendo isso ou aquilo. Não é isso. Eu acho que é um tanto quanto contraditório, né? Total. O objetivo é entender o ambiente, ler esse ambiente e criar ações para mitigar isso, né? Perfeito. Exatamente. Gente, bom, então a gente está vendo, né, que não tem grande mistério, não tem muito mistério. Avaliar, mapear os riscos e desenvolver um plano de trabalho, né,
para mitigar, para excluir e para potencializar oportunidades que você verifica. Só que, é claro, não é uma análise como os de riscos ergonômicos, né, que são mais objetivos. Sim. Né? Então, a gente está falando de subjetividade, né, de seres humanos, de relações interpessoais. Né? Me chama a atenção, por exemplo, os vieses, né, que a gente tem na comunicação e que muitas vezes as organizações não fazem ideia do problema que eles geram. Né? Porque muitas vezes uma comunicação institucional ela pode vir cheia de preconceito também. E não é percebido, não é analisado. Né? Porque está na cultura. A cultura não muda, será? Né? Então, essa análise mais rica, com mais cuidado e feita com metodologias validadas, ela é fundamental, né, para se construir planos realmente eficientes. Porque a gente fala de adequação, mas a adequação, muitas vezes o pessoal quer uma coisa muito objetiva. Nesse caso, não é. Né? Nesse caso, não é. Os riscos eles são mais subjetivos, eles são mais maleáveis, eles estão mais... muitas vezes eles estão até invisíveis aos olhos de quem mapeia. Estou errado? Porque é como a questão dos vieses. Às vezes você está mapeando, mas você não está percebendo que tem uma comunicação ali que está ferindo uma parcela, às vezes, sabe, da sua organização. Né? Tem sei lá, uma comunicação que às vezes, como você trouxe, às vezes ela não contempla pessoas que moram numa região mais distante. Aí, por exemplo, a empresa faz sempre o seu happy hour, né? o seu pós, né? O seu momento de descontração fora do expediente, mas esquece que as pessoas têm que pegar o busão de volta para casa. E não conseguem participar. E aqueles que podem ficar e voltar com o seu carro, ou né, não tem que dar comida para o filho, não tem que pegar um transporte, esses participam. E às vezes as pessoas não veem, é isso que eu quero dizer, entende? Ou às vezes a forma de comunicar, muitas vezes, porque você às vezes comunica de uma maneira querendo trabalhar a meritocracia, né? Só que você esquece que você tem pessoas que vivem situações completamente diferentes dentro do seu corpo organizacional. Né? Você tem mães negras, você tem mães solteiras, você tem homens que têm que sustentar, às vezes, a família, sabe? Você tem pessoas que moram longe, você tem pessoas LGBTQIA+, que às vezes se sentem ofendidas e às vezes são realmente ofendidas dentro da sua identidade, né? Porque a organização quer dar uma padronizada. Então, por isso que eu te falo que às vezes às vezes alguns riscos estão meio que invisíveis até a quem os mapeia, né? Sem dúvida nenhuma. Mas eu tenho uma preocupação grande com relação a isso, assim, porque uma das coisas que mais me incomodava quando eu comecei a estudar sobre esse assunto era exatamente isso, assim, a gente sempre tratar o risco como um ponto muito subjetivo. De fato, ele é. Totalmente. Principalmente quando a gente fala... Quando você traz, assim, os casos, né, na prática. Inclusive, tem um case muito legal, muito parecido com o que você trouxe agora do Happy Hour, que foi de uma empresa que ela percebendo que os estagiários, que daqui a pouco tinham uma situação econômica mais frágil, né? Eles não participavam dos happy hours. Então, os estagiários que tinham determinada condição, assim assada na contratação, eles começaram a receber um ticket a mais para conseguirem participar do happy hour, que total faz parte de inclusão, faz parte do momento de você criar conexão com outros funcionários. Então, é um momento fora do trabalho? Mas que deve ser considerado para dentro do trabalho também, porque muitas vezes onde você cria laços mais fortes, cria vínculos que vão impactar diretamente no trabalho do dia a dia. Então, é um risco que foi mapeado por eles, foi tratado por eles e deu um resultado sensacional para a empresa. Mas a questão, o que me preocupa quando a gente fala da subjetividade na avaliação dos riscos? Ela existe? Ela existe. É um mapeamento contínuo que precisa ser feito, uma avaliação contínua que precisa ser feita, uma observação contínua por parte da empresa de onde é que esses riscos podem estar sendo gerados? Sim. Mas existe muita ciência por trás hoje. E essa ciência, quando ela é aplicada, ela é muito efetiva. Então, o que causa uma empresa que daqui a pouco preza por funcionários ou então valoriza funcionários que respondem e-mail depois das 10 horas?
o resultado, a consequência negativa vai ser igual para todo mundo. Então, eu posso daqui a pouco ter uma privação de sono. Isso lá na ISO, por exemplo, ele é listado. Então, quando eu tenho microgerenciamento, o que o microgerenciamento vai gerar? Para todo mundo são basicamente os mesmos efeitos. Vai ter gente que daqui a pouco não vai sofrer de uma depressão, mas o impacto ali, o trauma vai ser comum a todos. Então, o que eu acho que é importante a gente trazer sobre o assunto a gente precisa, principalmente na implementação, ter muito cuidado para não trazer tanta subjetividade, para trazer de fato ciência, sempre embasar muitos dados. Se eu for fazer um treinamento, tomar muito cuidado com quem faça esses treinamentos dentro da minha empresa, porque pode daqui a pouco um treinamento ter um viés negativo, ter uma consequência negativa. Então, quem é a pessoa? De fato, é uma pessoa qualificada? A metodologia que eu vou usar para avaliação de riscos é uma metodologia que está adequada à minha necessidade, à necessidade da minha empresa? Os treinamentos, o mapeamento que eu vou fazer foi de fato um mapeamento feito por um especialista, por uma pessoa que sabe o que está fazendo, ou eu daqui a pouco peguei um funcionário que é o trauma do RH, né? Além de ficar fazendo quadros do aniversário, ele também daqui a pouco nunca teve especialização em gerenciamento de riscos psicossociais, porque não era, mas aí é a pessoa responsável por fazer esse mapeamento do nada, acorda um dia e virou responsável por isso. Então, quase ativa um gatilho em mim aqui, viu? Ativou um gatilho? Que é o que a gente tem no dia a dia. E aí, qual o nível, né? Qual a qualidade que eu vou ter das implementações daquilo ali se eu não busquei um especialista? Então, é subjetivo a manutenção contínua, a observação. Porque, de fato, cada empresa vai ter um ponto, as pessoas precisam ali pensar o quanto que aquela atividade que eu mudei um pouquinho aqui, acrescentei um pouquinho na minha carteira de trabalho, teve de alteração no dia a dia do funcionário. Mas não é subjetivo as consequências. Existem os riscos psicossociais, eles são objetivos. Existe um estudo científico por trás que traz o resultado daquilo ali. E não é à toa que isso foi incrementado na lei agora, porque, de fato, a gente materializou as consequências dos riscos psicossociais dentro das atividades. Então, esses riscos, eles são objetivos, não são subjetivos. A gente precisa trazer ciência para isso. Exatamente. E por isso que eles precisam ser quanti e quali, né? Perfeito. Exato. Perfeito. E assim, quando a gente faz a avaliação dos riscos psicossociais, vai ter os números, né, do que as pessoas responderam, e aí por isso a metodologia é validada, enfim. Mas também precisa ter observação. Não dá pra gente simplesmente pegar um questionário, aplicar, pegar o resultado e já colocar e falar assim, isso, pronto, e acabou. Não, peraí, você conversou com um colaborador, você leu o ambiente, você fez essa avaliação global ou simplesmente só pegou um dado de um relatório? Não dá pra ser assim, né? Então, precisa de profundidade. Perfeito. Profundidade, metodologia, né? Atenção, enfim. Sensibilidade também, né? Porque estamos falando de seres humanos, né? E, bom, eu toquei nesse ponto da subjetividade porque é um ponto que realmente traz uma certa agonia, um certo calafrio, né? Para quem está pensando nessa adequação, né? Assim, até que ponto, né? Peraí. Outro ponto que também traz um certo calafrio, eu estou percebendo aí para o pessoal, até onde vai a responsabilidade individual, sabe, do colaborador, do servidor, do funcionário, enfim, do gestor, da pessoa que está ali no ambiente profissional, no ambiente de trabalho, e até onde vai a responsabilidade da organização, da instituição com ela, sabe? Como é que... Porque, por exemplo, tem gente que já me abordou para falar sobre esse assunto e falou assim, peraí, cara, mas... Às vezes a pessoa já vem lá, ela já tem uma série de questões não diagnosticadas, ela já traz uma série de problemas e chega no ambiente de trabalho e a empresa pode ser responsabilizada, a instituição ela pode ser responsabilizada por algo que acontece com ela, mas que veio de fora. Né? Então, assim, até que ponto, sabe, uma coisa não influencia na outra. Né? Eu acho um tanto quanto delicado isso. Né? E é claro que a norma ela traz soluções, ela traz parâmetros para se trabalhar nesse sentido. E é o que eu queria ouvir de vocês, assim, né? Como é que acalma esses corações? Como acalma esses corações? Não sei nem se a gente vai acalmar aqui. Não sabe se acalma aqui, né? Não sei nem se a gente também? vai ter a mesma opinião. Porque é um ponto polêmico, total, complicado, né? Muito E aqui bom. a gente gosta de polêmica, né? A gente Sim. não deixa ela passar, assim. Vamos polemizar, Lili? Vai lá. Vamos dar opiniões diferentes aí com relação a isso? Me conte. Bom, assim, pensando no lado empresarial, né?
a gente precisa ter resultado, a empresa precisa dar resultado, a gente precisa ter lá um RO positivo no final do mês. O foco é esse, é resultado, é dinheiro e a gente precisa de performance. A lei traz que a empresa ela é responsável por gerar um ambiente, né, que promova a segurança psicológica, que trabalhe os riscos psicossociais de maneira a mitigar, a prevenir e que crie ações que façam essa prevenção continuamente. Ponto. É basicamente essas duas responsabilidades da empresa. Por outro lado, concordo totalmente que a gente tem para mim, assim, não é nem só uma responsabilidade social, mas é trabalhar de maneira inteligente no desenvolvimento da inteligência emocional dos funcionários, porque muitas vezes não vêm preparados para isso e daqui a pouco com 2 treinamentos ali, uma conversa, um mapeamento, um PDI, um processo de desenvolvimento individual, né, um programa, você consegue alcançar essa alta performance do funcionário, desenvolver essa maturidade profissional dele e ele vai te dar um retorno sobre isso. Mas eu acho que o ponto é a empresa ela não abarcar a total responsabilidade do desenvolvimento emocional do funcionário ao ponto de virar uma ONG, ou uma mãe, no caso. Que esse é um ponto que me preocupa um pouco, assim. Quando a gente fala com os empresários, a questão é, mais uma coisa, mais uma responsabilidade. Porque agora, como é que eu vou desligar o funcionário? O funcionário não me entrega nada e eu vou ter que manter ele lá porque eu sou responsável pelos riscos psicossociais dele, ou daqui a pouco ele vai me denunciar falando que eu não desenvolvi a inteligência emocional dele. E não é esse o foco. O foco é você ter um ambiente de trabalho seguro, que promova a saúde mental, ponto. E tem ações contínuas de manutenção sobre isso. Desenvolver o funcionário é importante? Mas não é a tua responsabilidade principal. Então, porque esse funcionário, ele precisa dar resultados. E se ele não der resultados, principalmente tratando de uma empresa privada, né, a porta da rua sem vende da casa, não tá dando resultado. E é muito ruim falar assim, mas é real. Né? A gente precisa entregar alta performance, a gente precisa entregar performance, a gente precisa entregar resultado. Então, o ponto aí principal é a empresa promover, de novo, né, um ambiente psicologicamente seguro e promover ações contínuas para manutenção disso, estar atenta ao desenvolvimento do funcionário, promovendo o treinamento, que é uma obrigação, inclusive, da NR1, mas não tomando posse dessa responsabilidade, até porque isso pode vir a ser usado contra a empresa em um processo judicial. E a lei ela vem para ajudar isso. Para ajudar o empresário também, né? Para desenvolver o funcionário e para ajudar o empresário trazendo robustez aos planos e tentando evitar com que ele tenha essas perdas judiciais que estão cada vez mais graves, cada vez maiores de danos morais. A gente teve muito recentemente a Ambev com um dano moral de R$100 mil para um caso de burnout dentro da empresa. Então, um funcionário, R$100 mil de dano de burnout, você abre um precedente muito grande na Justiça do Trabalho para que outros funcionários façam o mesmo. O que eu acho extremamente positivo quando a gente fala da responsabilidade da empresa de criar ambientes saudáveis, mas ela se responsabilizar pelo desenvolvimento dos funcionários. Ou, eu tô com um problema pessoal na minha casa, eu boto para dentro do trabalho, e aí, de novo, a gente fala de maturidade profissional, isso já não é responsabilidade da empresa, na minha visão. Então não é muito diferente, não. Então vou ter que polemizar um pouquinho mais. Mas vamos lá. Então, como a gente estava falando lá atrás, a saúde mental ela é multifatorial. Então, não tem um fator só. São diversos fatores. O que as empresas vão precisar cuidar é de não agravar isso. E aí, para isso, ela precisa o quê? Olhar para esses riscos psicossociais, criar ações e criar um ambiente cada vez mais saudável. Que é difícil a gente olhar para isso. Porque é tudo tão corrido, é resultado, é isso, é número. Só que a partir do momento que a gente olha para as pessoas, elas estão com uma autoestima boa, conseguem interagir bem no ambiente de trabalho, não estão sobrecarregadas, não estão estressadas, elas entregam melhores resultados. Perfeito. E eu acho que é esse o caminho. É a gente cuidar aqui dentro. E claro, se for possível, a empresa tem um papel social se eu tenho a possibilidade de oferecer para o meu colaborador um plano de saúde bom, onde ele possa ter acesso à psicoterapia, onde ele possa cuidar da saúde mental dele, onde ele possa fazer atividade física, tudo isso ajuda. Então, é uma mão lavando a outra. Perfeito. Né? Não dá pra gente só responsabilizar a empresa, só responsabilizar o governo, só responsabilizar a pessoa. A gente tem que todo mundo se autorresponsabilizar pelo pedacinho que cabe.
Eu acho que o caminho é esse. Ai, né? Achei que ia brigar. Nem Não, brigou. não, tudo bem. Acho que é isso. Muito bom. Concordo 100%. É isso aí. Tal, inclusive, assim, a minha mensagem final foi consumida agora pela sua. Muito bom. Mas é isso, né? Assim, eu acho que muito do receio dos gestores, né, tá pô, como é que eu vou lidar com isso, né? Eu estava comentando com um amigo, ele não estava entendendo nada, não sabia nada do que se tratava. Eu estava trazendo um pouco de informação sobre o tema. E aí ele falando assim, caramba, eu vou mudar agora o atestado médico ocupacional, né? Eu vou colocar aqui alguns CIDs aqui que não deve ter. Eu falei, caramba, olha só como é que as pessoas já estão pensando. Isso. É mole um negócio desse? Não, é mole não. É mole. Então, assim, aí esse exemplo que ele é real, né, ele mostra, ou seja, como é que as pessoas, as organizações estão recebendo isso. Né? Como é que elas estão preparadas para reagir? Porque, às vezes, justo esse verbo reagir, ele já é um verbo complicado, né, nesse caso. Porque você essa postura reativa, ela é um pouco diferente da postura proativa que a gente gostaria de ver, né, em relação a uma atualização normativa. Né? Eu vejo dessa forma. Você falou, pô, mas se vem, né, de que forma que eu posso tirar isso aqui para melhor? Uhum. Né? Quais os benefícios que ela pode me trazer? De que forma que eu posso me resguardar a partir da minha integridade, da minha conformidade? Uhum. Né? Estava buscando conformidade. Então, assim, a conformidade ela nos traz segurança. Né? E é importante que as pessoas tenham essa visão. Né? Assim, de que, cara, a lei ela está mudando porque existe uma razão. Né? E se essa razão ela vem para oferecer proteção, para oferecer segurança, ela também traz segurança para mim. Sim. Né? Então, se eu posso me beneficiar disso, né, por que não fazê-lo? E como é que eu posso? Então, o que eu venho sentindo é assim, que as pessoas têm uma visão ainda muito de medo de lidar com o diferente, com a mudança. É sempre a questão da gestão da mudança. Né? É uma dificuldade muito grande de mudar alguma coisa. O status quo está sempre aí. Né? E de achar que vai ser cobrado de novo. Aí toda hora só me cobram. Peraí. Quando que eles vão me dar um carinho aqui, né? Ainda tem aquele discurso antigo do empreendedorismo, né? De que o empreendedor é sobretaxado, ele é sobre tudo, né? Ele carrega o país nas costas e é sempre muito difícil. E, enfim, a gente sabe, eu sei bem o quão difícil é empreender, né? Claro, dentro de níveis diferentes, é sempre muito, muito complicado assumir risco, é gerenciar esses riscos, né? Exige uma coragem, para mudança, né? Tem que ter muita coragem, né? Mas é também estar aberto, né, às oportunidades. É também pensar que, poxa vida, algo vem para me trazer uma segurança. A lei ela muda não só para me trazer um problema, mas não precisa ser um problema, isso que eu quero dizer. Ela pode ser uma oportunidade. E aí tem um famoso dado que eu acho que você tem ele de cabeça, né, da quantidade investida em saúde mental para o retorno que você tem. Né? Ou seja, como é que é? Acho que a cada $1 investido em saúde mental, a gente tem um retorno de... $4. Foi um estudo de Harvard. A cada $1 investido em saúde mental, a gente tem um resultado de $4 acrescidos ali no resultado, que é um resultado... Eu particularmente não conheço nenhum empresário que tenha tido um resultado com relação a isso, qualquer investimento que possa vir a fazer. É gigante. É trabalhar de maneira inteligente, Lucas, assim. Se eu tenho hoje, para mim, né, pensando em compliance, pensando na área jurídica das empresas, pensando no RH, pensando em desenvolvimento humano, em liderança, todo o arcabouço normativo que envolve a NR1, ela é muito rica. E ela prepara, ela materializa o empresário, a empresa, a lidar melhor com um problema que muitas vezes está oculto, que está dentro de um silêncio, que está dentro da falta de comunicação, que está gerando um impacto financeiro gigante na minha empresa, ao ponto de daqui a pouco fechar ela. Então, como é que você lida com esses riscos? Está tudo lá, está em mãos, tem o processo, tem o PDCA, que é a forma com que você vai fazer a implementação da NR1. Ele mostra para você como é que você faz
avaliação de riscos, ele mostra, né, os métodos que você deve usar, ele mostra lá a análise ergonômica preliminar, como é que você deve fazer. Então, para mim, é uma lei que favorece muito os empresários, muito os funcionários e muito todo o sistema que vai, se fizer da maneira correta, vai ter bons resultados, vai ter a alta performance que a gente quer ter. Porque a alta performance ela é extremamente possível. E ela une isso, inovação, segurança psicológica e ambientes que cobrem, tenham objetividade naquilo que querem, tenham conhecimento do que espera de mim, né? Então, se eu tenho esses três pontos, eu vou ter alta performance por parte dos funcionários, eu vou ter resultados melhores na minha empresa. Gente, nosso tempo está se acabando. E eu queria ouvir de vocês, assim, que mensagem vocês deixam, né, para quem chegou até aqui ouvindo a gente, quais são as considerações finais, né, de que forma que a gente pode, que vocês podem deixar aí uma pulguinha atrás da orelha, talvez, um incentivozinho para quem está assistindo, procurar entender um pouco melhor sobre a norma, talvez não se desesperar tanto, não ficar tão ansioso, não prejudicar a sua saúde mental antecipadamente. Verdade. Vamos lá, gente. Temos uma grande missão, que é criar ambientes mais saudáveis e mais seguros, né? Então, acho que é juntos, né? Colaborador, empresário, os profissionais de saúde e segurança. E a gente juntos construir ambientes mais felizes, saudáveis. Para isso, a gente vai precisar olhar com carinho para os riscos psicossociais e aumentar os fatores de proteção dentro das organizações. E para isso é junto. É bom, concordo, 100% assina embaixo. Eu acho que ter calma nesse primeiro momento. Há pouquíssimo tempo eu participei de uma reunião no Congresso falando sobre a certificação das empresas promotoras de saúde mental. E um dos momentos, um deputado que estava presente falou, tá, mas como é que a gente vai organizar? Como é que vai ser a prática disso aqui? E eu acho que ela está se materializando agora. A lei, ela traz ali um passo a passo de como deve ser feito. Os especialistas estão aptos a promoverem isso, economistas, psicólogos, pessoas que já trabalham na área. Então, tem uma metodologia, é aplicável. E a gente desenvolver, daqui a pouco, a habilidade de comunicação não violenta, ter mais escutativa, que são livros, né, autores, literatura que já está aí há tantos anos e que a gente ainda não faz a aplicação correta disso. Por outro lado, temos o jurídico compliance, que do meu lado aqui estão super comemorando que a gente tenha tido esse tempo desse ano agora para o próximo ano, para que as empresas se atualizem com relação a isso. E mais uma vez, atuem de maneira preventiva, principalmente quando a gente fala de processos judiciais e de fiscalizações que vão ocorrer. Então, temos tempo, temos materiais, temos ciência ao nosso lado, temos ações que já dão certo, não aqui no Brasil, mas no mundo inteiro. Então, é botar isso na prática. E temos a Bi. Pois temos. Né? E assim, eu trago nesse final de conversa um pouquinho do que a gente estava falando ali mais cedo, que é do aspecto multidimensional mesmo da saúde mental, né? E que a atualização da NR1 acaba trazendo para a gente enfim, estamos aqui esse tempo todo falando sobre isso, mas a importância da gente olhar um para o outro como promotores de saúde mental, né? Olhar para a nossa família como um ambiente de proteção, olhar para os nossos grupos sociais, nossas amizades como, promotores. Se a gente pensa só no ambiente de trabalho e não entende que a gente vive numa sociedade que também tem as suas culturas tóxicas e a gente não as combate, a gente não está promovendo a saúde mental nem no nosso trabalho. Porque o colega que não vive a sua roda, talvez não esteja tão protegido, ele traz uma outra cultura e, enfim, você vai ter que lidar com ela no seu ambiente de trabalho. Então, o que eu procuro trazer é a lembrança de que todos nós temos o nosso papel na promoção, na adequação da NR1 e na promoção da saúde mental como um todo, para que todas as organizações tenham o seu desempenho, tenham a sua alta performance garantida, né? A gente, enquanto sociedade, precisa melhorar a nossa performance enquanto sociedade civilizatória,
né? Ou seja, não está só no ambiente de trabalho. Esse aspecto multidimensional, multifatorial, ele é o que mais me agrada, né? Porque é a visão do todo, né? É como a biosphere, a biosfera, todos os ecossistemas estão ligados, estão interagindo, né? Todas as culturas estão interagindo, aquela mais conservadora, aquela mais liberal, sabe? Elas estão trocando no mesmo espaço, né? E você quer falar alguma coisa? Eu quero. Por favor, depois eu continuo. Até porque quando você fala dessa questão de casa, a gente tem riscos psicossociais dentro de casa. Às vezes, excesso de carga de trabalho, né? Principalmente as mulheres, se a gente for parar para pensar que é mãe, que tem, enfim... a gente tem bullying dentro de casa, às vezes a gente tem assédio dentro de casa. Então, assim, realmente pode acontecer em qualquer lugar. E por isso a importância da gente olhar para isso, né? Faz o seguinte, se matricula no curso sobre atualização da NR1 aqui na BI e leva o mapeamento dos fatores de riscos psicossociais para dentro da sua casa, entende? Já faz o mapeamento e você já tem ali mas argumento perfeito para lidar até com orçamento doméstico, né? Enfim, é isso, gente. Eu acho que a minha mensagem é essa, né? Da gente trazer a visão da importância que essa discussão da NR1 ela traz para nosso avanço civilizatório, né? E de que forma que a gente pode realmente tirar proveito disso, né? Então, é isso. Eu acho que se a gente se nós trouxermos essa visão de mapeamento de riscos, de gerenciamento de riscos psicossociais para outros ambientes, né, e entender que a gente trabalhando de forma conjunta com políticas públicas adequadas, né, com adequação e conformidade dentro das organizações e uma ação individual realmente comprometida com a nossa própria saúde mental, né, com aquilo que a gente tem que fazer para o nosso corpo auxiliar a nossa saúde mental, né, para nosso comportamento auxiliar a nossa saúde mental, mas também a gente vai estar contribuindo para que a NR1 funcione no nosso ambiente de trabalho, né, direta ou indiretamente. Então, eu queria agradecer mais uma vez esse papo, muito obrigado, foi muito legal, né? E acho que a gente terá outros, né? Nós teremos outras conversas como essa. Temos muita coisa para falar ainda. Muito bom, foi um prazer, viu, estar aqui com vocês. Obrigado mais uma vez. E bom, para você que chegou aqui até agora, né, aqui com a gente, continue aí, considere se inscrever no canal, deixe o seu joinha, porque você leva essa discussão para várias outras pessoas. Você vai estar contribuindo também para a melhoria dos nossos contextos psicossociais aqui na nossa sociedade brasileira. Tá bom? Conte com a gente, siga aí a gente nas redes sociais, temos muitas soluções interessantes para quem realmente está comprometido com esse avanço. Não é? O olhar educacional multifatorial e multidisciplinar ou interdisciplinar também, ele está acolhido por nós e a gente vai adorar compartilhar com vocês. Tá bom? Muito obrigado. Até a próxima.